Paz do Senhor para os irmãos. Estamos muito gratos a Deus, por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez, para junto meditarmos e estudarmos mais um pouco essa lição maravilhosa, que estamos iniciando aqui mais esta manhã. E já estamos chegando no finalzinho. A 10ª lição deste trimestre. E cada uma melhor, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Sempre falando do discípulo. Sempre falando do discípulo. Do discípulo que somos nós. Que somos nós. E enquanto nós estivermos sempre fazendo esse papel e reconhecendo que somos discípulo, discípulo é aquele que está sempre aprendendo. Então, quando uma pessoa já acha que sabe demais, não aceita aprender, ouvir de uma pessoa inferior a ele, porque ele é formado, e às vezes quem está na frente daquele trabalho é uma pessoa inferior, não tem curso superior, não tem formatura, às vezes ele se sente que se ele fosse ouvir e aprender de uma pessoa inferior a ele, ele não quer ouvir, ele acha que já sabe demais. Então, logo essa pessoa passará a deixar de ser discípulo. Logo essa pessoa passará a deixar de ser discípulo, irmão. Porque o discípulo, ele está sempre aprendendo. Por mais conhecimento que nós temos, por mais conhecimento que você tenha, mas nós nunca sabemos de tudo. Nunca sabemos de tudo. E temos que ter a humildade, conforme Cristo ensina, e aqui na lição mostra, que mesmo que nós sabemos de muito, aleluia, mas temos que ter a humildade de ouvir daquela pessoa, por mais simples que seja, irmãos. Daquela pessoa que mais simples que seja, a gente está pronto a ouvi-la, porque somos discípulos e o discípulo de Cristo, ele está sempre aprendendo. A missão dos discípulos de Cristo. A missão dos discípulos de Cristo. É a 10ª, eu não estou aqui ainda na... falei só que era da capa. A missão dos discípulos de Cristo. Aqui na Terra, todo mundo tem uma missão. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Cada um na sua área. Como pais, nós temos a missão de educarmos os nossos filhos, educar a nossa família. E a missão, Morland, a missão que Deus concede para mim, a missão que Deus concede para cada um de nós não podemos repassá-la para ninguém. A missão que Deus concedeu ao irmão Orlando é uma missão dele. Ele não pode repassá-la para mim. O irmão assim recebe uma missão. Ele não pode repassar para ninguém. Cada um recebe uma missão aqui na Terra. E esta missão é de responsabilidade exclusivamente nossa. Como pais, a missão de educar os filhos somos nós. Somos nós. Não é A, não é B. Às vezes nós já vimos até alguns irmãos achar que a igreja tem por a obrigação de educar mesmo os filhos. Eu já vi pessoas falar assim, que ela tem essa obrigação, tem essa missão. Não, a missão principalmente de educação dos filhos, exclusivamente dos pais. A igreja tem a missão de orientar,
de ensinar, de mostrar o caminho, ensinar a salvação, ajudar. Mas tudo começa em casa. Então, todos nós temos uma missão aqui na Terra. E quando Cristo, ele subiu ao céu, aí ele deixou esta missão exclusiva para os seus discípulos. E foi a missão do quê? De pregarmos o Evangelho. Como ele disse aqui, ó, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, no textual. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não posso. Se eu tiver de pregar para alguém, eu dizer, irmão Orlando, vai lá pregar por mim. Não posso fazer isso. Meu irmão, se mandar eu pregar por ele, vai lá pregar ali por mim. Nós não podemos, a missão é nossa. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Não importa. A pessoa que quer escolher até quem vai pregar. Quem é que vai pregar? Para quem ele vai pregar. Não, aquele fulano ali, não prego para ele não, porque morador de rua não tem jeito mesmo, não tem casa. Aquele camarada lá, ele é drogado, só quer pregar para pessoas bonzinhas. Não, o ide de Cristo é pregar para toda criatura. Não importa. Você pode chegar a pregar, anunciar o Evangelho para uma pessoa que mora na rua. Você pode chegar a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para uma pessoa que está usando droga, mesmo nas drogas. A não ser que aquela pessoa seja um zombador, né? Você vai pregar para ele e ele começa a zombar e não quer, fica zombando. Aí você está jogando, está dando pérola aos cães, como disse Jesus, né? Você vai pregar para uma pessoa numa situação dessa, aí ela fica zombando, com aquelas gírias, mangando e tal, aí você vai orar por ele. Mas enquanto essa pessoa estiver dando ouvido à mensagem da cruz que nós estamos pregando para ela, nós temos por obrigação, não importa quem seja ela, pregar para ela. Jesus disse, ide por todo o mundo. Então, como discípulo de Cristo, devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão. Como discípulo de Cristo, nós devemos cumprir essa missão com perseverança. Perseverar é insistir. Você está pregando para aquela pessoa, exemplo mesmo, pregando para um parente, para o filho, para o irmão, você tem que perseverar. Eu já preguei tanto para ele, irmão, e ele não dá ouvir, ele não aceita. Persevere. Já preguei tanto para o meu vizinho, ele parece até que eu prego e entra no ouvido e sai no outro. Persevere, continue. O discípulo ele tem que perseverar. Com perseverança, pregando para ele com humildade, pregando sempre com humildade, sendo humilde na hora de pregar para ele. E com compaixão. Então sempre temos que ter na nossa evangelização, na nossa pregação, né? Perseverança, perseverar e estar sempre pregando, sempre insistindo. Vai chegar uma hora, né, irmão Tiago? Vai chegar uma hora. Nós pensamos que quando nós estamos falando de Cristo para alguém e nós não vemos logo o resultado, aí a gente está pensando que o que estamos falando está sendo em vão. Não. Uma pessoa que quer o meu fruto, ela tem que fazer o quê? Primeiro, preparar a terra todinho, o agricultor, ele prepara a terra, não é nem de todo jeito. Prepara a areia, aduba, depois vai a plantar a semente, ainda cuida da semente, se não estiver chovendo, vai estar sempre aguando, esperar o tempo dela nascer, para depois que ela nascer, ainda crescer, esperar o tempo de dar fruto. Bem assim a evangelização, quando você prega, nós pregamos para alguém. Porque muitas das vezes a gente pensa que é chegar lá, pregar, falar de Jesus, quando terminar a pessoa,
dobrar o joelho e dizer, eu aceito. Não é assim não. Vai levar tempo, você vai pregando, ela vai ouvindo, aquela palavra vai ficando no coração dela, vai germinando aos poucos. Uma germina mais rápido, como aquelas parábolas do semeador, outras demora mais, mas o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Então, o nosso dever é evangelizar. Evangelizar. E evangelizar, nós muitas vezes pensamos que somente saímos no domingo à tarde. Esse é o principal. Mas nosso evangelizar é todos os dias, todos os momentos, e principalmente com o nosso testemunho, que é o que vamos ver mais adiante. Porque muita gente pensa que só é sair um domingo à tarde, passou as 2 horas, voltou, não tem mais compromisso. Não, tem sim. Nós temos o compromisso de você evangelizar o seu vizinho, lá no trabalho, o seu companheiro no trabalho, por onde você anda, na escola, estudando. Você pode se evangelizar. Não é só no domingo à tarde eu fiz toda a minha parte. Não. Nossa missão é anunciar o Evangelho. Jesus mandou que os seus discípulos proclamem o Evangelho a toda criatura. Assim, cada discípulo de Cristo tem a missão de dar continuidade ao anúncio do Evangelho. E nosso Senhor pregou desde o início de seu ministério. Desse modo, todos aqueles que se alistaram neste grande exército de testemunho do Senhor devem se apresentar, pois foram chamados para continuar a missão de Cristo na terra, a partir da vida do Espírito Santo no Pentecostais e mediante os discípulos de Cristo começaram a testemunhar de Cristo. Como discípulo, a nossa missão é anunciar o Evangelho. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Todos nós sabemos disso, né? Se aceitamos a Cristo, fomos beneficiados, hoje estamos regozijando da nossa salvação futura, conforme nós lutamos por ela todos os dias, então não podemos nos acomodar. Como diz a nossa lição, não podemos nos acomodar. Se eu estou caminhando para o céu, se eu já conheci a Cristo, então a minha missão agora é fazer que outras pessoas também conheçam. Que outras pessoas também conheçam a Cristo para sentir o mesmo regozijo que nós sentimos e também que ela possa também um dia ir morar com Ele no céu. Jesus, Ele nos deu essa missão porque nós, como discípulos, temos que fazermos mais discípulos, né? Pregarmos o Evangelho, anunciar o Evangelho, essa que é a missão do servo do Senhor. 1.1. A missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. No Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho com um anúncio. Chegou a hora, o reino de Deus está perto. E uma ordem: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. O conteúdo da pregação de Jesus, que chegou até nós, é tão relevante que o conhecimento dele não pode ficar restrito apenas a algumas pessoas. Mas é necessário que todos ouçam e sejam chamados a crer e se arrepender. Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para quem ainda não conhece e cumprir
a missão de fazer discípulos. Isso, a missão dos discípulos de Cristo é continuar a sua missão. A nossa missão, como discípulo, é continuar a missão de Jesus. Aonde ele parou. É continuar a missão de Jesus, onde ele parou. A missão de Jesus foi pregar o Evangelho, né? Uma das missões foi essa, pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho, chegou o momento de voltar ao céu. Então, ele parou ali, subiu ao céu e passou a responsabilidade para nós agora de continuar a sua missão aqui na terra. A de Jesus parou, cumpriu toda a missão aqui, fez tudo como ele tinha que ter feito, morreu, curou, batizou, pregou o Evangelho, encerrou a missão dele. Subiu ao céu e aqui pede que a nossa missão é dar continuidade à missão de Cristo. Que é essa nossa aqui de pregar o Evangelho. Quando nós falamos que vamos dar continuidade, é porque paramos em algum lugar. Não é, irmão Rolando? É porque nós paramos em algum lugar. Quando eu digo aos irmãos vocês, dê continuidade ao seu serviço. É porque ele estava fazendo algo, parou, e agora é necessário que ele dê continuidade. Que ele dê continuidade. E nós estamos dando continuidade ao ID de Cristo, pregando o seu Evangelho aqui na terra. E também não podemos esquecer de darmos continuidade a coisas, algo concernente à nossa vida cristã. A nossa vida cristã aqui na terra. Quantas vezes a gente faz um propósito com Deus, né? Faz um propósito. Está esperando receber uma bênção. Aí, aquela bênção é sempre difícil, como não tem nada fácil. Eu acho que a única coisa fácil que tem é pecar. É pecar é fácil mesmo, é só querer. Né, irmão? É só querer que ela peca, não tem dificuldade para pecar. É tão fácil que peca sem sair do lugar, só no pensamento. Só no pensamento, se acaba quiser, já peca. Mas as demais coisas, nada vem fácil. Tudo é com dificuldade. Então, geralmente, nós como cristãos, costumamos fazer um propósito com Deus. Senhor, estou precisando, necessitado disso, necessitado daquilo. Aí, quando nós fazemos um propósito, estamos para receber a bênção, e vamos fazer um propósito, logo nós paramos para procurar em nós o que é que precisa ser melhorado. Não é? Eu estou precisando receber a bênção de Deus. Vou fazer um propósito com Ele, que se eu receber, se Ele me der, eu vou fazer algo. Aí logo esse algo não é aleatoriamente assim, de qualquer jeito, não. Eu vou pensar, o que é que eu estou precisando melhorar na obra de Deus? Aí vou fazer algo. Dá um simples exemplo. O camarada é aquele gazeador de culto. Tem condição de estar no culto. Às vezes não trabalha. E às vezes trabalha, mas larga muito cedo. Tem um horário que dá para ele estar na igreja afogadamente. É aquela pessoa relaxada, que não ora muito, tendo condição, ou quase não ora. Aí ele faz um propósito com Deus. Senhor, se o Senhor me desse a bênção que eu estou precisando, eu prometo que não vou faltar mais nenhum culto. Eu prometo que vou orar se eu não estava orando. Aí Deus dá a bênção. Olha, Deus nos dá essas bênçãos, não é tanto pelo propósito que nós fazemos com Ele.
é pela misericórdia, é pelo Pai amoroso que Ele é. E pela compreensão divina também, de Deus olhar e sabemos que nós somos homens, somos frágeis, falhos. Né? Quantas vezes nós temos um filho, anda fazendo coisas desagradáveis, aí você chega a ele, coloca ele ali no lugar, conversa com ele, dá aquele conselho a ele relaxadamente não escuta. Aí você sempre aconselhando, ele relaxadamente não escuta. Aí às vezes ele chega, pai, eu estou precisando disso, daquilo, tal. O pai olha assim, aí até se ira um pouco, porque só está dando desgosto. Mas quando ele olha assim, é jovem, é filho. Ele entende que já foi jovem. Os jovens têm esses momentos mesmo. Esses momentos difíceis. Ele olha para assim, diz, tá meio desajeitado, faz uma raivinha, mas é coisa ainda da juventude, é meu filho. Vai lá e dá. Ele vai sempre dar. É filho, ele passa a entender. Então, muitas das vezes, Deus, ele também, quando nós fazemos um propósito, não é exclusivamente pelo aquele propósito, não é aquela troca. Não é aquela troca. Deus dá simplesmente também porque você é filho, precisa, mas ele vai cobrar. Diz a Bíblia que nós devemos cumprir a Deus aquele propósito que fizemos com ele. Aí recebe a bênção. Quando recebe a bênção, aí, muito bem. Não está faltando culto. Está vindo ao culto direitinho, está orando direitinho. Aí depois ele entra o caminho do relaxamento. Aí ele esquece do propósito que fez. Esquece do propósito que fez, aí começa a relaxar. Vem quando quer, tendo condição, vem quando quer, não está orando mais. E entra por esse caminho desse relaxamento. Então, aí tem a hora, chega um momento que você vai parar, pensar, lembrar do voto, do propósito que fez com Deus. E vai dar continuidade. Nós podemos, irmão, até parar naquele propósito, naquilo que fizemos, que prometemos a Deus. Por quê? Porque se nós cumprimos 100% ao pé da letra com aquilo que prometemos, logo vamos ser perfeitos. Ninguém consegue ser perfeito. Então, podemos cair nessa fragilidade de parar, de retroceder, de não cumprir completamente os 100% aquilo que prometemos a Deus. Mas nós vamos ter que parar, pensar. O certo, irmão Orlando, é sempre nós estamos, como cristãos, de vez em quando a gente parar em casa e fazer uma análise na nossa vida. Eu vou fazer uma análise na minha vida cristã. Como é que eu estou diante de Deus? Aí para. Rapaz, eu acho que eu estou precisando nessa área aqui, nisso aqui. Eu fazia tanto isso na obra de Deus, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu estou precisando dar continuidade. Eu estou precisando dar continuidade. Aí você para e dá continuidade naquilo que você parou. Que você está em falta com Deus. Parar, podemos dizer até que é algo do ser humano. Somos homens, perfeito. Nós não podemos ficar parados de uma vez. Ficar parado de uma vez. É ter a sua consciência, procurar e ver onde é que está o erro. O que é que está precisando fazer. Nós não podemos parar. Você faz uma caminhada. O Bolão está fazendo aquela caminhada ainda? Parou. Vai continuar, tá vendo? É como o meu, não paro por causa disso. Se eu parar, minhas pernas incham. Aí quer dizer, como se diz, ele estava numa caminhada tão boa, o vilarejo ficava pequeno, né, para o Orlando. Eu via quando ele dizia, em meia hora eu vou lá, vou cair, e não dá nem a hora, né? Com meia hora o anda tanto aqui que não chegar. Não dava nem o horário que ele parou para fazer aquele percurso, terminava o percurso antes de... Então, até isso, ó, se você faz uma caminhada todos os dias, você caminha todos os dias, enquanto você está fazendo, você está animado. Né? Quando para um dia,
O segundo dia já vai dando aquela molezinha. Se parar 2, 3 dias em seguida, não vai mais. É bom. É bom. Então, em tudo, em qualquer área em que nós estivermos fazendo aqui na Terra, se chegarmos a parar, porque é do ser humano, essa fragilidade é do ser humano, né? Não conseguir, às vezes, chegar no seu objetivo. Ele consegue parar um pouco, por ali é do ser humano. Mas, portanto, que ele levante a cabeça, reconheça que parou e dê continuidade. Em qualquer sentido, em qualquer coisa aqui na Terra. Na obra de Deus, o que você fazia antes, está parado, pare, reflita e diga, vou retornar. Vou continuar aquilo de onde eu parei. Né? Em qualquer área. Se não andava na escola dominical, parou de andar, então vou voltar, vou continuar a andar na escola dominical. Se andava no centro de oração, se tem tempo de andar, andava e parou. Reflita, vou continuar. Então, continuar é o que Jesus mandou os seus discípulos, né? Continuar onde ele parou, que ele parou porque subiu ao céu, né? Ele parou porque subiu ao céu, então mandou nós continuarmos a sua missão de pregar o evangelho aqui na terra e que nós também continuamos a fazer tudo aquilo em que nós paramos. Que fazia um dia e que nós paramos. Em qualquer área, em qualquer sentido, continue. Se era aquele pai amoroso, deu uma parada, continue. Se era aquele marido amoroso, deu uma paradinha, volte, continue a ser aquele marido amoroso, aquela pessoa legal, aquela pessoa interessante, volte a ser. O segredo é continuar, né? De onde parou, continuar. E se fazermos assim, a glória de Deus e a bênção de Deus não nos afastará do nosso lado. 1.2. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. 1.2. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. A missão de anunciar o Evangelho é uma responsabilidade de Jesus, confiou aos seus discípulos. E vale ainda hoje, exigindo a colaboração de todos. Anunciar o Evangelho é falar das boas novas de Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. Quem experimentou o amor de Cristo não pode guardar somente para si. Grande alegria. A Bíblia nos mostra que o discípulo, após o dia de Pentecostes, partiram de cidade em cidade, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que peregrinos, chicoteados, encarcerados, surrados, difamados e chateados, os discípulos seguiram firme na missão recebida de Cristo. Uma ordenança irrevogável para os cristãos que pregaram o Evangelho. Olha aí. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho como essa nossa missão? Pregando para as pessoas. Eu estou anunciando o Evangelho. E a outra forma também de pregarmos o Evangelho, além de estar anunciando, é dando bons exemplos como cristão. A segunda forma, irmão Orlando, de pregarmos o Evangelho. A primeira é anunciando, boca a boca, levando a mensagem. E a segunda forma é dando bons exemplos como cristão. Esse negócio de mau exemplo a gente já conhece muito, né? Eu conheço mesmo
uns 3 lá no Jacinto. Mente que não é brincadeira. Tem um irmão lá que ele vende carro, trocador de carro usado. Meu irmão, mas mente descaradamente. Ele mente, só daqui a pouco está pregando. Daqui a pouco está pregando. Pode que chegar nenhum deles, aí eles... Aí depois, eu presenciei lá, fica no Barro Douro. Depois o camarada chega lá, mas não, rapaz, o carro tava com o motor batido, rapaz. O carro com o motor batido. Aí, péssimo exemplo. Essa pessoa aí tem condição de pregar o evangelho e ganhar alguém, para quem conhece ele? Não tem. Ele pode sair domingo à tarde, ele pode sair pregando para todo mundo, né? Aí os camaradas vão dizer, quem és tu? Quem és tu? Aqui mesmo na época, aquela minha primeira moto que eu apanhei de um irmão aqui, não está mais aqui, nem também está mais conosco aqui na terra. Apanhei dele, um marinheiro de primeira viagem, ele me enganou, me vendeu caro, bem acima do valor, sem saber, um tanto problema, mesmo tanto problema. Aí eu encontrei um outro irmão, aí conversando com ele sobre isso, né? Eu não sabia, passando encontrei meu irmão lá. O irmão enrolão, que me enrolou. Aí o outro irmão aqui de lado, aí eu não sabia que ele ia fazer isso. Chegou assim para ele e disse, rapaz, como é que você é diácono? E você enrolar o irmão, fazer um negócio desse com esse aí. Sabe foi que ele me disse? Fiz negócio com menino não, fiz com homem. Tá vendo? Era aqui conosco. Já não está mais entre nós. Até pelo que eu falar, o irmão Rolando deve saber já quem é. Já. Fiz negócio com o menino não. Na minha cara. E o testemunho dele, por onde quem conhecia ele, dizia, oxe, aquilo ali é crente. Hein? É não, rapaz. É não. Como é que se pode? Não pode pregar o evangelho só de boca, irmão. O evangelho tem que ser pregado de boca, anunciado e pregado com minha vida. Se eu sou uma pessoa que não fala a verdade, eu minto de todo jeito, invento uma história, invento outra. Então, não estou pregando, eu estou desmanchando, estou desfazendo tudo. Então, temos que pregar o evangelho, levando a palavra anunciada com a boca e levando também um bom e excelente testemunho. Há pessoas que é esquentado por tudo. Qualquer coisinha quer arrumar problema. Qualquer coisinha com o vizinho quer arrumar um problema. Só basta vir até um lixinho da porta do vizinho, que ele jogou lá e veio para a porta dele aqui, o camarada vai lá, bater na porta dele. Rapaz, minha porta não é lixo não. O que é isso aqui? É o seu filho. Aí quer dizer, aí depois ele vai vir evangelizando, chega na porta do vizinho, chamar ele para vir para a igreja à noite. Bora! O vizinho vai olhar por aí assim, aí vai para lá, vai. Não vai ter como evangelizar se não der bom testemunho. Tomar emprestado, não pagar. Há pessoas assim no nosso meio. Toma emprestado, não paga. Como é que posso ter um bom testemunho? Como é que posso evangelizar? Então, a evangelização perfeita é nós levarmos a palavra pura e genuína do Senhor e termos um testemunho para que não dê o que ninguém falar de nós. Alguém pode até falar de você, mas sem razão, por não gostar como cristão, sem você dar motivo, de falar. Aí você pode perguntar, mas alguém pode falar de quem não dá motivo? Pode sim, é o que mais tem. É o que mais tem. Qual foi o motivo que Jesus deu? Nenhum, mas é o que mais falavam dele. Quando não tinham o que dizer, inventavam. Então, isso, né? Nossa missão é pregar o Evangelho, levando a palavra anunciada e que
também podemos pregar com nossa vida, né? Dando uma vida exemplar, dando bons exemplos, para quando você puder chegar assim, para o seu vizinho, para o seu amigo, fazer um convite, nós vamos ter uma festividade hoje lá na minha igreja, e eu tenho a honra dele convidar, bora pelo menos fazer uma visita. E ele olha assim, ele vai dizer assim, né? Que é do homem lá do mundo mesmo, irmão, vou ficar para outra vez, né? Preguiça de vir. Mas você insiste em dizer com ele, vamos, rapaz. Aí, ele olhe para você e não veja motivo. Pode não vir por não estar com vontade. Não tem desejo mesmo de ouvir a palavra de Deus, mas que ele não veja motivo na nossa vida para que ele não venha, porque está vendo um péssimo exemplo na vida daquela pessoa, né? Porque se não dermos esse bom exemplo, então vai ser perdido anunciarmos o Evangelho. 1.3. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulo. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulo. O discípulo assume a postura do seu mestre, por se identificar com ele, aceitar e seguir a Cristo, portanto, nos leva de discípulo a também discipuladores, uma vez que somos mandados a fazer outros discípulos. O Senhor enviou o Espírito Santo para o capacitar no cumprimento da missão. Aí, 1.3. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulo. Ou seja, né? Outra missão do discípulo é fazermos discípulos. É pregar o Evangelho para ele. Ele aceitou Jesus. Aí você fazer discípulo também nele, né? É estar sempre ensinando a ele, mostrando o caminho certo para ele. Ter o maior cuidado na hora de ensinar, para que não ensine errado. O maior cuidado na hora de ensinar, para que não ensine errado. Porque se ensinar errado, aí ambos vão andar os dois por caminho errado, por caminho que vai, em vez de levá-lo para o céu, vai afastá-lo. Então é isso. A missão do discípulo, outra missão do discípulo é essa aí. É fazer discípulo. Fazer dele discípulo. Mas o que nós vemos, irmão Assis, algumas pessoas por aí que têm trocado essa missão. Têm feito o papel invertido dessa missão dele de fazer discípulo. Está invertendo esse papel. Em vez de ele fazer discípulo, o que é que ele está fazendo? Ele está invertendo. Ele está desfazendo, querendo desfazer o discípulo que já tem. Há pessoas assim, que ele, em vez de fazer o discípulo, ele está querendo fazer totalmente ao contrário. Eu conheço um pessoalmente aqui perto, morando aqui perto. Aí chega o novo convertido na igreja, né? O novo convertido chega, está aprendendo. O novo convertido, irmão Orlando, chega na igreja, está aprendendo. Aí, ele, em vez de fazer discípulo daquela pessoa, começar a ensinar a verdade, ele vai fazer o papel ao contrário. Em vez de fazer discípulo, vai desfazer. Aí vai chegar para ele, para aquele novo convertido, vai dizer, ó, cuidado aqui, que aqui tem uns irmãozinhos que é cheio de problema. Né? Tem uns irmãozinhos aqui que gostam de uma picuinha. Tem uns irmãozinhos que gostam de uma fofoquinha aqui, ó, tá. Aí o novo discípulo, o novo convertido que vai chegando agora,
Aí diz, oxe, é assim, é? Como eu vi uma irmã, a irmã Geralda, ela chegou e disse, meu irmão, eu pensei que era uma coisa, mas quando eu cheguei já era outro, um monte de irmãos na minha cabeça, uma fofocagem tão grande. Aí o que foi que ela fez, ó? Partiu. Saiu da igreja, partiu. Porque a missão do discípulo, a outra missão é essa, é fazer discípulo. Aí tem pessoa invertida, invertendo. Em vez de fazer discípulo, mais do que aquele novo discípulo que está chegando, está desfazendo, botando ele para correr. Aí chega para ele, começa a falar de um, fala do pastor, fala do presbítero, e fala do fulano, e fala do cicrano. Não é assim que acontece? Então é isso mesmo. A missão do discípulo é fazer discípulo. Então é fazer discípulo. Para os novos convertidos, você chegar para os novos convertidos e ajudá-lo, dar uma palavra para o novo convertido. Se mora lá perto dele, bora lá perto dele, nos momentos de folga, ou vai na casa dele, ou quando se encontrar, leva na sua casa, aí você pega a palavra de Deus e começa ensinando, lendo trechos bíblicos para ele, mostrando os milagres de Jesus, ensinando ele a como se lê a Bíblia, como se é os capítulos, os versículos, falando de Deus, ensinando, é fazendo discípulo. Não ao contrário, como muitos fazem. Não ao contrário. Eu me lembro, irmão Orlando, quando eu vim logo aqui congregar aqui no Village, ainda bem que esse que eu estou falando tudinho morreram já. Esse que eu estou falando aqui já hoje, aqui, com esse mau exemplo, morreram. Deixa eu ver se a mulher dele está aqui aí. Tá não, já deu para saber quem é. Já. Vim morar aqui no Village, tinha integração, não tinha ônibus aqui ainda. Descilhando Graciliano, era inverno, uma lameira, uma chuveira. Nesse mesmo ônibus, esse camarada aqui, que em vez de estar fazendo discípulo, estava desmanchando discípulo, vinha no ônibus comigo, vinha da sede, pastor Benedito na época, por do terminal do Graciliano, até chegar aqui, ó, no Azulão não, que era no antigo Chalé Azul, que eu morava ali. O camarada foi falando do ministério, falando do pastor daqui na época era o pastor Manuel, falando de todo mundo, pai. Primeira vez que eu ouvi para ele, meu Deus do céu, deu vontade de eu ficar aqui congregando mais nada. Foi logo quando eu cheguei aqui, vim congregar aqui no Village, do terminal do Graciliano, ele falando do ministério, falando do pastor da época, que era o pastor Manuel aqui na época, de tudo. Aí eu disse, essa igreja dá para mim não. Dá para mim não. Fazendo o papel ao contrário, em vez de fazer discípulo, querendo tirar os discípulos. Mas eu cheguei em casa, aí Deus me usou, me deu sabedoria, aí que eu pensei, o Espírito Santo me fez pensar. Eu digo, rapaz, o camarada me viu pela primeira vez, não me conhece, e falou mal do ministério da igreja toda, o defeito está nele, Tiago, pensei. Eu não pensei, e o Espírito Santo, Deus me esclareceu, o defeito está nele. E de fato estava mesmo, Não existe isso, rapaz. Você vê aquele irmão pela primeira vez, mesmo que já conheça, aí desce o pau em todo mundo, no pastor, no ministério, tudo. Isso aí não é comportamento cristão. Não é comportamento cristão. Então, a missão dos discípulos é essa, que é fazer discípulo e não impedir que os discípulos novos progridam e cresçam e conheçam a palavra de Deus. Então, é nós aconselharmos, né? Não. Vai falar também. É verdade, pode não. De jeito nenhum. Então é essa aí. A nossa missão é fazer discípulos, ajudarmos os novos discípulos, os novos convertidos, com uma palavra, tirando dúvida dele. Se ele chegar com alguma dúvida,
nós esclarecemos, até mesmo que seja alguma coisa que ele viu no nosso meio, que não é correto, não é correto, mas ele já observou, você não vai chegar para ele e dizer, não, você está certo mesmo. Não, você vai ajeitar, mostrar para ele o porquê acontece, que não há perfeição. Vai mostrar para ele que pessoas que saíram lá do Egito, viram todos aqueles milagres, aquelas maravilhas de Deus, mas eles mais na frente lá, eles se afastaram, desobedeceram. É coisa do ser humano mesmo. Enquanto houver ser humano, há imperfeição. Você vai mostrar para ele que isso é normal. Jesus escolheu 12 discípulos, escolheu a dedo. Teve um que um traiu, é normal acontecer. Aonde tiver ser humano é normal. Então, mesmo que aquele novo discípulo viu algo na igreja errado, então você vai ajeitar a ele, vai mostrar para ele que isso pode acontecer. Que ele não olhe para isso e mostrar esses outros exemplos bíblicos, porque aí ele vai se conformar. Ele vai chegar à conclusão que aonde há seres humanos, há imperfeição. Não é? Então ele vai conscientizar-se e vai levantar a cabeça e prosseguir. Mas se você chegar para ele mesmo e dizer, não, é isso mesmo, irmão fulano fez isso errado, e aconteceu isso aqui, está tudo errado, você vai injetá-lo uma mal impressão do povo de Deus, e em vez de ele prosseguir para ir para o céu, ele vai retroceder e voltar lá para o mundo, para onde ele estava. Porque ele vai pensar que é do mesmo jeito. Então, esse é o nosso papel. O discípulo de fazer novos discípulos. O 2. Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Aí sim. Jesus é o nosso maior exemplo. É o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Não queira sair da igreja porque viu algum erro de quem você não esperava ver. Viu um erro do presbítero. Viu um erro do diácono. Não esperava ver isso. Não saia. Quando você vê acontecer isso, lembre-se do que diz aqui, ó. Jesus Cristo, o nosso exemplo maior. Ah, mas eu vi um erro vindo da parte do pastor. Eu não esperava ver isso. Não esperava isso. É um homem. É um ser humano. Não é um super-herói. Não é um super-herói que não possa errar. Espelhe-se. Veja somente o exemplo de Cristo. Jamais, mas a gente vai sair da igreja porque viu o pastor tomar uma atitude errada, fazer alguma coisa errada. Não. Temos que ver que é um ser humano, é um homem. Né? Qualquer um de nós podemos cair nisso. Qualquer um de nós estamos sujeitos. Então, Jesus Cristo, nosso exemplo maior, quero somente me espelhar nele. Me espelhar em Jesus. Eu estou aqui nessa igreja, não estou servindo a ninguém. Estou servindo somente em Jesus. Então, a única pessoa que pode me tirar daqui é Ele. E Ele não quer que eu saia daqui. Então, Ele, Jesus, é o nosso exemplo maior. 2.1. Viver como Jesus Cristo viveu. Viver como Jesus Cristo viveu. O apóstolo João escreveu que devemos andar como Jesus andou. O apóstolo Pedro ressaltou, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E o próprio Senhor disse, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Né? João disse, né? Andai como Jesus andou. E nós devemos andar como Jesus andou. Aí é uma ordenança nossa. Andar como Jesus andou. Não é andar não, andar aqui assim não, com os pés não, saindo não. Não é andar não. Aí eu vou procurar o que agora? Eu vou procurar olhar como foi que Jesus andou.
eu vou procurar olhar como foi que Jesus andou. Aí o irmão lhe procura, ou alguém lhe procura, aí lhe conta uma situação difícil, que está passando por necessidade, que precisa de ajuda. Aí você vai ver até que ele, antes disso, ele teve uma vida desorganizada. Ele às vezes teve até condição melhor, superior, mas ele destruiu. Ele não administrou bem o que ele tinha e destruiu, está passando difícil. Mas ele está lhe pedindo uma ajuda agora. Ele está pedindo que você, se puder, o ajude. E você pode. Aí você pensa, eu tenho que andar como Jesus andou. Se fosse Jesus, ele ia dizer não para essa pessoa. Aí você para e pensa, se fosse Jesus, ele ia dizer não para esse irmão? Ele ia dizer sim, ele ia ajudar. Então é isso que eu tenho que fazer, andar como ele andou, amando ao próximo. Não importando o que ele fez, não importando se ele destruiu o que ele tinha, não importando isso aí. É você andar como ele andou. Jesus, ele sempre atendia aqueles que os procuravam. Procurava Jesus e ele estava sempre atendendo. Ele estava sempre atendendo. Então, é isso, andar como Jesus andou. Se fosse Jesus, ele não ia dizer não. Então, se eu tenho que andar como ele andou, também não vou dizer não. Eu vou dizer sim para o meu irmão. Andar como Jesus andou é o teu irmão te feriu, te caluniou e ele reconheceu. Agora ele vem pedir perdão. Ele chega para você e diz, meu irmão, eu sei que eu errei, eu fiz aquilo com você que não deveria ser feito. Você me perdoa? Aí muitas das vezes você quer aquele ego. O que esse camarada fez comigo foi demais. Mas eu aprendi aqui que eu tenho que andar como Jesus andou. Aí você para e pensa, se fosse Jesus, iria perdoar essa pessoa ou não? Aí logo a sua mente, o seu coração vai dizer que Jesus ia perdoar. Então, se Jesus perdoaria ele, e ele mandou que eu ande, que nós andemos como ele andou, então eu vou perdoá-lo. Então, eu vou perdoar. Quem anda como Jesus andou, ele não faz acepção de pessoas. Seja lá quem for, ele não faz acepção de pessoas. Porque ele vai ver que Jesus não fazia acepção de pessoas. Então, para me andar como Jesus andou, eu tenho tudo que vier, a oportunidade, irmão, de eu fazer, que a minha mente fique em dúvida se era correto fazer isso, ou se era certo, ou se é certo. Rapaz, será que isso que eu estou pensando em fazer é correto? Ou será que era besteira? Aí você pensa, se fosse Jesus, ele faria isso que eu estou pensando em fazer? Aí logo o seu Espírito Santo vai lhe revelar. Não, fazia não. Então, se Jesus não fazia, também não vou fazer. Porque aqui me ensina a andar como ele andou. Então, andar como Jesus andou, é isso aí, é você procurar sempre fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer sempre, tomar sempre as atitudes que Jesus tomava. Pensar consigo mesmo, se Jesus não faria isso, eu também não vou fazer, que é errado. Então, se você vê que aquela atitude que você está querendo tomar, que Cristo faria isso tranquilamente, então é certo. Então, faça também. Então é isso. Andar como Jesus andou é sempre procurar estar andando segundo a vontade de Deus, fazendo o que é correto e o que somente agrada a Ele. 2.2. Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade.
outra coisa que nos discípulos de Cristo aqui, ó. Ele pede que nós temos que seguir esse exemplo de Cristo. Esse exemplo de humildade. Em tempo de tanto estrelismo, é preciso ter a mente e exemplo de Cristo. Ele disse assim, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o que a gente vê, ao contrário, como falamos, não falou há pouco tanto aqui. Os discípulos de Cristo seguiram ele até o final. E há pessoas que, por qualquer besteira, as pessoas estão de uma forma hoje que não querem aceitar conselho de forma nenhuma. Erram feio. Aí o seu irmão, cheio de amor, cheio de vontade, porque quando você vê um irmão andando por um caminho errado, que você vai aconselhar ele, é porque você ama ele. É porque nós amamos. Nós não queremos ver ele por aquele caminho errado, porque ele vai para a destruição. Aí você chega para lá e conversa numa boa com aquele irmão, explica para ele que o que ele está fazendo é errado, mas ele, o que é que acontece? Aí logo, ó, incha. Eu lhe pedi conselho, como uma vez eu fui aconselhar uma irmã, falar com a irmã, vi uma irmã andando toda troncha, desarrumada. Aí eu cheguei para ela numa boa, irmã, é assim, é assim. Oxe, quase eu apanhava. Quase aquela irmã dava em mim. Ela disse assim, ó, quem é que vai prestar conta com Deus? Eu ou você? Ela me disse. Eu disse, é você. E quem é que está aborrecendo a Deus? Ela ou você? Eu disse, é você. Então, faça conta da sua vida. Se preocupe com a sua vida, com a minha não. Aí ela trancou a cara. Ficou com a cara desse tamanho aqui. Ficou com raiva de mim. Ficou com raiva de mim. Aí as pessoas estão assim, não tem mais humildade no coração. Não tem mais humildade no coração. Você não aceita repreensão, não aceita conselho. Qualquer coisinha está ficando com raiva. Não quer aprender do que Jesus disse. Aprendei de mim, que sou humilde, manso e humilde de coração. Jesus disse, aprendei de mim a minha humildade. Aí a lição aqui dá aquele exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos como um ato de humildade. Aquela atitude que Jesus tomou ali no lavar os pés era a atitude mais baixa que tinha, era do servo, daquele servo, podemos dizer na nossa linguagem de hoje, burro, que não aprendia nada. O lavar dos pés era um costume que as pessoas tinham. Quando chegavam os viajantes, o tempo era muito empoeirado, como está tendo essa rua aqui hoje. Aí quando chegava os viajantes, tinha uma pessoa só para lavar os pés, com uma bacia de água, lavava os pés dos viajantes, das pessoas que chegavam e enxugava. Então essa função aí era daquela pessoa mais baixa, era aquele servo mais baixo que não aprendia outra coisa. Aí Jesus já desceu até a ela, Jesus fez isso aí, humilhou-se a esse tal ponto. O negócio foi uma forma tão humilhante que Pedro não queria. Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Ele disse, não, mestre. Jesus disse, não, Pedro, não. Eu estou fazendo isso aí e façais vós também. Dê exemplo, ele deu exemplo, Jesus. Deu exemplo. Aprendei de mim. Estava Jesus para entrar lá em Jerusalém. Jesus ia entrar em Jerusalém. Estava a multidão esperando ele com ramos. O rei dos judeus vai entrar aí. Então, havia na época aquelas charretes, aqueles cavalos, aquelas charretes, aqueles carros bonitos. Jesus poderia entrar como um rei, poderia entrar. Mas o que foi que Jesus disse? A Bíblia não diz, mas nós podemos conjecturar que alguns dos discípulos desse mestre, o Senhor vai entrar montado em Jerusalém, o povo está tão esperando. Vamos arrumar um cavalo, aqueles cavalos bonitos, aquelas charretes bonitas. Aí Jesus disse, não quero não. Eu quero um jumentinho. Mas Senhor, um jumentinho, um jumento simples e mais emprestado.
e mais emprestado. Foram buscar aquele jumento simplesinho. Tem um jumento que o cabo monta em cima dele, que os pés saem arrastando no chão. Tão pequeno que é, né? O irmão Zé Tavares, lá no Paulo Jacinto, tinha um desses. Quando ele ia, no instante ele agachava o solado dos pés. Ele andando e os pés aqui arrastando no chão, um jumento pequenininho. Quem sabe foi até um desses mesmo. Alguém olhou e disse, mas o mestre Jesus vai entrar em Jerusalém. O povo estava lá com ramos, esperando ele para aplaudir ele. E vai entrar no jumentinho. Por quê? Porque ele nos deu esses exemplos de humildade. Coisas diferentes que a gente vê por aí. Às vezes se chama um pregador para pregar de renome. É valor cheio, 50 mil, 60 mil. Eu já vi muito isso. E quer ficar hospedado no hotel 5 estrelas. Não quer ir nem para a casa do pastor. Tem que cair logo na conta. Tem que cair logo na conta dele. Tem que ter uma hospedaria boa para ele. Cadê a humildade? Cadê a humildade? Então, este exemplo de humildade é o que Jesus pede que nós aprenda como discípulo, aprenda com ele a ser humilde. A ser humilde, né? Ele disse, aprendei de mim. Mas o que muita gente faz ao contrário, parece que faz diferente mesmo. Jesus disse, aprendei de mim que sou humilde. Aí muitas pessoas lá soberbas. Muitas pessoas lá soberbas. Às vezes porque exerce um cargo. Esse mesmo irmão que eu acabei de falar há poucos instantes aqui, que me vendeu a moto com esse defeito todo, que disse que eu não era menino, quando ele foi separado aqui, na época para presbítero, se entregou-se. Não queria mais conversa. Não queria mais conversa. Eu falava até com ele todos os dias pelo WhatsApp. Depois que ele foi sair um dia, dois, três dias eu fiz esse teste. E ele não me respondia. Passava por aqui, pousudão, sentava lá em cima. Ficava lá, ficava aqui assim. Mudou demais. Mudou demais. Por quê? Porque estava fazendo totalmente ao contrário do que Jesus disse. Aprendei de mim que sou humilde. Que nós lembramos sempre desta palavra. Jesus disse, aprendei de mim que sou humilde. Às vezes, há pessoas que falam conosco mesmo de uma forma que a gente fica meio triste, meio aborrecido. Às vezes alguém pode falar conosco, não, de uma forma meio abusada, que era para chegar com mais calma. E às vezes a gente se aborrece assim um pouquinho, mas, espera aí. Eu, em vez de revogar essas palavras dessa mesma forma, Jesus me ensinou a ser humilde. E eu quero aprender com ele a ser humilde. E para se aprender qualquer coisa, nós temos que ser provados. Se você pedir a Deus para lhe ensinar a perdoar, Senhor, me ensina a perdoar, meu pavio é pouco, me ensina a perdoar, eu quero aprender a perdoar. Aí como é que se aprende a perdoar? Sendo afligido. Deus não vai chegar a botar logo no meu coração aqui, ó. Pronto, agora sou um perdoador. Não. Se você está orando a Deus, pedindo para Ele aprender, lhe ensinar a aprender a perdoar, se o Borlando está orando ao Senhor, me ensina a perdoar, me ensina. Aí logo o que é que vai acontecer? Deus, o próprio Deus, vai usar alguém para chegar, para lhe caluniar. Porque quando o irmão Orlando for caluniado, ele vai querer revogar. Não, eu estou orando ao Senhor, me ensinando, pedindo a Ele para me ensinar a perdoar. Aí eu aprendo a perdoar sendo caluniado. Eu aprendo a perdoar sendo criticado. Como é que você aprende a dirigir? Só olhando o outro dirigir? O condutor lá dentro do carro, passando marcha, e você olhando? O condutor lá dentro do carro dando um arranhãozinho do para-choque, e você olhando? É assim que você aprende a dirigir? Não. Você vai ter que entrar lá no volante, sentar naquela poltrona, pegar o carro e sair tremendo, como todo condutor, quando está aprendendo, tremendo, vai passar a primeira, bota ré.
Aí passar a segunda, bota a quarta para trás. Se aprende a dirigir é entrando no carro e saindo todo ali, ó, tremendo, arranhando aqui, tentando arranhar do outro lado. Quem está de lado, rapaz, para cá e puxa o volante, senão você bate. É assim que se aprende a dirigir ou qualquer outra profissão, fazendo. Bem assim, é assim que se aprende a perdoar, sendo afligido, sendo caluniado. Por quê? Você foi caluniado hoje, afligido hoje. Aí você passou pelo teste, perdoou. Aí amanhã você é novamente caluniado, afligido, ou qualquer outra forma. Você perdoou. Daqui a um mês, 2, você aprendeu a perdoar, está acostumado. Aí vai trabalhar, chega numa firma em qualquer outro lugar. Aí chega alguém e diz, cuidado, que aqui tem uns cabrinhos aqui. Aí você, não, mas eu já não me preocupo com isso não. Não me preocupo com isso não. Você aprende a perdoar sendo afligido. Aprende a perdoar sendo caluniado, sendo maltratado. Da mesma forma, você aprende a ser humilde. Nós aprendemos a ser humilde quando somos humilhados. Não é isso, irmão Tiago? Nós aprendemos a ser humilde quando somos humilhados. Disse Jesus, aprendei de mim a ser humilde. Aí você é humilhado, né, injustamente. Com isso aí não quer dizer que você vai ser humilhado e aceitar e deixar fazer o que quiser. Deixar fazer. Não, você vai mostrar para ele que aquela pessoa está errada. Você está me humilhando, dizendo que eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. Você vai mostrar para ele que aquela pessoa está errada. Mas já de uma forma humilde. De uma forma humilde, mostrar para ele, sentar, mostrar, conversar. Não foi assim, não é verdade o que está acontecendo. Não, mas eu não acredito, então problema seu e com Deus. Você continua humilde, não parte para cima. A humildade, ela anda junto com o perdão, como nós vimos na lição passada na outra, que o perdão não é esquecer. O perdão é você não guardar mágoa nem desejo de vingança. Então, que nós aprendemos de Cristo, sermos humildes. E aprenda, lembre-se, para você aprender a ser humilde, tem que primeiro ser humilhado para aprender. E para aprender a perdoar, tem que ser caluniado, porque é assim que nós aprendemos. Então, que Deus continue nos abençoando, nos guardando. No próximo domingo, estaremos aqui mais uma vez para aprendermos do Senhor Jesus.